Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui para começar a segunda aula da semana da Aromaeducação. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente me diz que está esperando desde o dia que eu avisei qual era essa nossa segunda aula. E eu vou falar sobre os principais erros que as pessoas cometem quando elas começam a utilizar os óleos essenciais. Mas não se preocupe, porque o importante de tudo isso é que você entenda quais são esses principais erros, para que você não os cometa durante o uso dos óleos essenciais. Não é para não utilizar, é pelo contrário. Se você conseguir compreender e absorver quais são esses principais erros, você vai poder utilizar muito mais vezes e com muito mais segurança todos os óleos essenciais. Erro número 1. A maioria das pessoas acha que para começar a usar os óleos essenciais é importante saber tudo sobre eles. Calma, gente. Você pode começar devagar, ir experimentando cada um dos óleos essenciais e a gente vai focar aqui na semana da Aromaeducação nos 10 principais, sendo 7 óleos puros e 3 blends. Os 5 principais óleos essenciais do mundo são lavanda, hortelã-pimenta, melaleuca, limão siciliano e o olíbano, o rei dos óleos essenciais. E a gente tem ainda 2 óleos essenciais aqui do Brasil, a tangerina e a copaíba. Temos também 3 sinergias, uma para o sistema respiratório, uma para o sistema imunológico e uma para músculos e juntas. Então fica de olho que na próxima aula eu vou falar tudo sobre cada um desses óleos essenciais. Erro número 2. Esse erro é exatamente o oposto do erro anterior, porque muitas pessoas acabam ficando um pouco empolgadas quando conhecem e começam a experimentar os óleos essenciais e saem por aí indicando para todas as pessoas. Erro número 3. Esse é um erro muito sério. Usar óleos essenciais cítricos, sejam nas formulações ou em algumas outras receitinhas, e se expor ao sol. Gente, óleo essencial prensado a frio é realmente encantador e traz pra gente aquela alegria, mas usar ele na nossa pele e se expor ao sol pode causar queimaduras sérias. Vou dar alguns exemplos para que vocês fiquem atentas. Bergamota, cominho, apesar de não ser um óleo cítrico, é um óleo que não pode ficar exposto ao sol. Tangerina, laranja, limão, todos esses podem sim e devem ser utilizados, mas precisam ter cautela quando a gente sai ao sol. Erro número 4. Esse erro pode te machucar. Muita gente me pergunta qual a real necessidade de fazer a diluição dos óleos essenciais em óleos carreadores vegetais. E aí eu explico que existem uma série de fatores. Os principais são: 1. Óleos essenciais são voláteis e para a gente ter a melhor absorção e o melhor efeito na nossa pele daquele óleo essencial, é importante a gente diluir em algum carreador. 2. Óleos essenciais são puros e potentes. E o terceiro é quando a gente quer utilizar um óleo um pouco mais caro. E aí quando a gente utiliza dos carreadores, a gente aproveita uma quantidade maior de pele para poder utilizar. E eu vou dar alguns exemplos de óleos essenciais que são realmente perigosos se vocês utilizarem na pele sem o uso de algum óleo carreador. Todos os tipos de canela, cravo, aqueles que contêm fenóis como o orégano e o tomilho, o capim-limão, o hortelã-pimenta e a pimenta preta. E agora vai uma dica de primeiros socorros. Se por acaso vocês ou alguém que vocês conheçam utilizarem alguns desses óleos essenciais diretamente na pele sem qualquer carreador, não usem água, porque a água vai fazer com que esse óleo essencial espalhe para outros lugares, afinal de contas água e óleo não se misturam. Vocês precisam utilizar óleos carreadores para poder amenizar os sintomas destes óleos essenciais. Erro número 5. É muito comum que as pessoas comecem a utilizar os óleos essenciais apenas pelo cheirinho, mas é também muito importante que as pessoas entendam que os óleos essenciais atuam no nosso corpo por via aromática e aí atuam nos nossos sentimentos e pela via tópica, atuando então no nosso físico. Por isso, a gente sempre gosta de dizer que é importante conhecer cada um dos óleos essenciais e como eles atuam em cada uma das situações específicas, para então você utilizar o melhor óleo essencial para a melhor situação que você está buscando. Erro número 6. Tá muito feio isso. Esse é um erro muito fácil de corrigir, gente.
Quando a gente acaba conhecendo essência e não os óleos essenciais, a gente normalmente usa aqueles difusores assim que tem uma velinha embaixo, ou então aqueles de tomada que a gente coloca as essências em cima. O óleo essencial não pode ser desse jeito, sabe por quê? Porque esses difusores, eles aquecem, eles destroem as moléculas dos óleos essenciais e eles volatilizam os seus componentes de forma irregular, ou seja, a gente não tem os benefícios necessários dos óleos essenciais, tá? O ideal é que a gente use aqueles difusores sônicos, como esse aqui que eu estou utilizando. Assim a gente tem o melhor benefício aromático de todos os óleos essenciais que a gente está utilizando. Erro número 7. Como a gente bem sabe, os óleos essenciais são super poderosos e ativos no nosso organismo. Utilizá-los por um longo período pode sim gerar uma certa toxicidade ao nosso fígado e acabar prejudicando o nosso organismo. O ideal é que a gente fique exposto aromaticamente de 1 a 2 horas por dia. Lembrando que crianças não podem ficar expostas por mais do que 1 hora. Bebês, então, gente, 20 minutos é mais que suficiente. E se a exposição for diretamente na névoa do difusor, adultos só podem ficar por apenas 5 minutos. Crianças e bebês nem pensar, gente. Lembrando que o importante é que no uso tópico isso também precisa ser considerado. Não é bom que a gente fique exposto por muito tempo, ou seja, por um tempo prolongado de dias, aos óleos essenciais, mesmo que nesse caso seja misturado em óleos carreadores. É fundamental que a gente preste atenção no nosso corpo, porque ele acaba nos dando sinais, tá? Erro número 8. Crianças e idosos precisam ter um cuidado especial, principalmente no uso tópico. Eles possuem peles mais sensíveis e precisam sim levar em consideração e ter maior diluição, ou seja, o menor percentual dentro daquela receitinha. Então, vai aqui uma dica. Alguns óleos essenciais é melhor que a gente nem use, tanto em crianças como em idosos. Orégano, tomilho, capim-limão e canela. Erro número 9. Esse é um erro que é muito importante para todas as mamães que têm filhotes de 4 patas. Vamos à dica mais importante de todas. Nunca use melaleuca em gatos, nem mesmo no ambiente em que eles estiverem. E a gente tem outros óleos essenciais que também não são recomendados para os bichinhos. Orégano, tomilho, canela e galtéria. Os principais óleos essenciais que são recomendados para os nossos bichanos são a lavanda e o olíbano, que podem inclusive ajudar com a ansiedade dos seus bichinhos. Mesmo nesses casos, o ideal é que a gente use só aromaticamente. Aqui. Tá. Erro número 10. Óleos essenciais são presentes e riquezas da natureza e eles precisam ser armazenados da forma correta. A gente orienta que as pessoas guardem dentro de uma caixinha de madeira, porque ela ajuda a manter a temperatura. Os óleos cítricos, e se você principalmente morar em alguma cidade que tem um pouco mais de calor, podem e precisam ser armazenados dentro da geladeira. A gente também orienta que quando o óleo essencial estiver ali no finzinho e ele vai ter mais oxigênio dentro daquele pote, também guardem eles dentro da geladeira. O local onde você vai guardar estes óleos essenciais também precisa estar longe do alcance das crianças e dos pets. Afinal, não é bom que eles tenham acesso aos óleos essenciais. E quando você for fazer alguma das receitinhas que eu ensino lá na nossa página, é importante que você armazene todas essas receitas em potes de vidro ou de inox. Nada de colocar as receitinhas em potes de plástico. E agora, acabou minha mão, mas é o erro número 11. E para as gravidinhas de plantão, muita cautela no uso dos óleos essenciais nessa fase tão importante da vida. Isso porque alguns óleos essenciais podem estimular a contração, outros podem alterar os hormônios. Isso pode causar má formação no feto e inclusive aborto. Outros óleos essenciais podem aumentar a pressão e outros abaixar a pressão. Por isso é muito importante ter cuidado. É importante evitar outros óleos essenciais, como cravo, canela, alecrim, salves, clareia. E tudo isso a gente tem bem detalhadinho na apostila C2 que você deve receber por e-mail logo mais. Erro número 12. Esse é um alerta para as pessoas que possuem algum tipo de doença crônica. Isso porque os óleos essenciais causam algum tipo de interferência dentro do seu tratamento. Alecrim e hortelã-pimenta sobem a pressão e ylang-ylang e manjerona baixam pressão. É também muito importante ter cuidado pessoas que possuem diabetes ou que tiveram algum tipo de quadro de AVC.
Erro número 13. Esse é um tema que precisa ser levado com muita cautela. Isso porque no Brasil a gente não tem nenhum óleo essencial registrado na Anvisa permitido para o consumo interno. Mesmo nos países em que há liberação do consumo interno, como nos Estados Unidos ou na Europa, alguns dos óleos essenciais são proibidos, como a maioria dos abetos, o eucalipto, a bétula doce e a gaultéria. Erro 14. Você sabe onde e como os óleos essenciais que você utiliza são produzidos? Entender onde, quem são as pessoas, qual é o tipo de clima, qual o solo, qual a energia envolvida no plantio, na colheita, qual a comunidade está envolvida em todo esse processo é extremamente importante. Este erro nem sempre é considerado pelas pessoas, porque as pessoas acabam adquirindo um determinado óleo essencial olhando apenas o vidrinho ou, quem sabe, considerando até mesmo o preço. Erro número 15. Nem todo óleo essencial caro é bom, mas todo óleo essencial bom é caro. Cada gota vale cada centavo investido quando se trata na qualidade dos óleos essenciais. Vai ter uma enorme diferença no grau terapêutico, na pureza e na potência. Isso, imagina você utilizando na sua saúde e na saúde de quem você ama. E agora eu não tenho nem como demonstrar, mas esse é o último erro e é o erro número 16. Você tem certeza da qualidade do óleo essencial, do vidrinho que está aí na sua casa? Isso porque o teste mais básico apresentado pela maioria das empresas, e nem são todas que apresentam, é a cromatografia gasosa. Algumas empresas apresentam testes antigos, outras sequer te apresentam. Por isso eu te pergunto de novo, você tem certeza da qualidade do óleo essencial que está aí na sua mão, no vidrinho da sua casa? E ainda, você tem certeza da ética da empresa que te apresenta uma cromatografia antiga ou que ainda pode ser que dilua o óleo essencial depois de ter feito esse teste? Você tem certeza do padrão orgânico ou superior do óleo essencial que está aí na sua casa? Mas tudo isso se resolve de uma forma muito fácil, porque se você estiver comprando óleo essencial de uma empresa séria e comprometida com a qualidade e a transparência dessas informações, tá tudo resolvido. Gente, então é só e tudo isso. Se você ficou de olho nesses 16 errinhos, você pode agora usar e abusar dos óleos essenciais. Mas na próxima aula eu vou voltar a falar da importância da segurança e da escolha de uma marca que tenha qualidade e transparência nas informações. Um beijo e até logo!